Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. E nesse vídeo falarei sobre o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, instituído na reforma trabalhista com o artigo 507b. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo para vocês. Pois bem, com a reforma trabalhista, que veio através da Lei 13.467 de 2017, houve várias reformas introduzidas na CLT. E o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas foi mais um. O que acontece com isso? Ele é um termo que é dado pelo empregado, é elaborado pelo empregador, contém nele as parcelas e as obrigações devidas mensalmente durante aquele ano, e esse termo é dado uma quitação pelo empregado perante o sindicato. E esse termo, ele dá quitação das parcelas que se encontram nele descrita. O que acontece? Analisando essa questão, sobre o ângulo maior, vemos que é um documento feito para dar quitação e possivelmente ser utilizado na justiça. Claro que não teria outro objetivo. Se o empregado dá quitação daquelas parcelas, daquelas obrigações, ele não poderia, teoricamente, reclamar na justiça desse eventual documento, dessas eventuais parcelas contidas nesse documento. Todavia, o que nós vemos é que isso gera um monte de discussão e um monte de desmembramento. Alguns juristas, algumas pessoas que trabalham dentro do direito do trabalho, eles alertam pelaquela questão da coação, do empregado ter que dar essa quitação, muitas vezes não ter recebido isso na prática, não ter recebido todo o seu direito, não ter todas as obrigações cumpridas, e aí, assinando o documento, em tese, teria que, mais tarde, não entrar na justiça por conta de já ter quitado essas obrigações e o empregador não ter cumprido. Mas nós não podemos só analisar dessa forma, nós temos que ver que a gente tem que presumir que as coisas funcionam de uma maneira exata, de uma maneira correta, de uma maneira justa. Se o empregado ele se sentir lesado ou coagido ao final do contrato de trabalho, após a extinção do contrato de trabalho, ele poderá ajuizar uma ação e fazer a prova do termo anual de quitação foram feitos através de uma coação que ele não tinha como negar, com medo de perder o emprego, que é sempre levantado na justiça, que o empregado aceita aquela situação por ser hipossuficiente, ou seja, por ser a parte mais fraca na relação, ele aceita porque senão ele fica sem emprego. E se ficar comprovado que aquelas obrigações que estão ali, elas não foram cumpridas, se constar, se forem provado que efetivamente também aqueles valores que são devidos naturalmente ao empregado não foram pagos, é claro que a justiça vai fazer o reconhecimento, vai anular aquele termo de quitação e efetivamente vai condenar o empregador a fazer o pagamento e efetivamente cumprir as obrigações que normalmente não tenha cumprido. Ora, então nós vemos que esse termo de quitação, ele ainda não foi pacificado perante o meio jurídico, nós não temos uma posição muito clara sobre isso, mas é claro que é evidente que se for feito o termo de quitação, claro que o empregador tendo a prova, se questionado eventualmente na justiça que ele cumpriu aquilo tudo, não há por que ter medo. Outra situação que a gente avalia é que se você tiver que ir à justiça para comprovar aquilo que está no termo, para que você vai firmar um termo de quitação anual se depois você vai ter que ir para a justiça fazer prova de tudo aquilo que você descreveu, e que o funcionário concordou em assinar e o sindicato, ele presume-se que ele tenha feito uma verificação antes de participar, de firmar esse documento, porque tem que ter a anuência do sindicato. Então, presume-se que quando fosse levar ao termo de quitação anual para o funcionário assinar, o sindicato tem que fazer a verificação se aquilo que tem no documento, aquilo realmente é verdade, se as parcelas foram pagas, se as obrigações foram cumpridas, porque senão não fazia sentido também a legislação colocar que o sindicato deve participar dessa situação e ele simplesmente colocar um carimbo sem fazer verificação ou colocar ali uma anuência sem ter feito a verificação daquela situação que está sendo colocada no documento. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês
e até um próximo vídeo.